Shalom. Antes de mais nada, Shabbat Shalom. Espero que tenham um Shabbat de paz. E para termos paz, nós temos que realmente estar muito atenados em nosso Pai o tempo todo. Como eu, quando conversava com o Aldenor ontem, dissemos um para o outro que já não há nem necessidade de orarmos, porque conversamos o dia inteiro com o Pai. Se fôssemos orar, nós estaríamos fazendo aquilo que o Mashiach proibiu e disse que era coisa de gentil, né? As vãs repetições. Pois os problemas que ocorrem conosco, nós levamos a Ele no momento em que ocorre. Ele está assistindo, Ele sabe o que se passa, Ele sabe o que é necessário, e nós conversamos com Ele como um filho conversa com seu pai. Uma intimidade que só mesmo aqueles que são escolhidos, só mesmo aqueles que têm o espírito de Ahu, conseguem ter com Ele. Que os demais estão na dúvida, os demais estão perdidos, os demais estão procurando, né, pelo em casca de ovo, estão fazendo tudo menos o que deveriam. E quando percebem que não estão fazendo porque não deram chance, ou foram chamados, mas de repente o Mashiach barrou eles no baile, então aí a culpa é toda dos outros, né? A mesma historinha, como eu já falei em outro programa, a mulher que me desce, a serpente. As pessoas não sabem assumir seus erros. Então, quando elas não sabem assumir seus erros, significa que elas não pediram perdão por nada. Significa que elas continuam carregando aquele peso. E isso as torna empecilho. Né? O maior empecilho é como diz, né, na palavra, quando você é injuriado, acusado falsamente, que o pai se alegra. Porque ele se alegra quando você, por causa dele, é acusado injustamente. Sabe? Ele permite, porque na verdade todo aquele que realmente é chamado vive num teste para aprimorar-se. Nosso Pai nos quer kadosh, ou seja, separados. Então ele faz com que tudo que ocorra conosco seja para o nosso bem e seja para o nosso ensino, mesmo que momentaneamente pareça mal. Muitas vezes eu e Eliane passamos por situações em que ficamos abismados, né? E a Eliane me dizia um pouco antes do programa, daqui a um tempinho nós vamos estar dando risada dos dias de hoje. Com certeza, né? Porque nós sabemos que o Pai é justiça. Nós não precisamos, por enquanto, fazer justiça. Nós apenas precisamos seguir em frente, fazendo o que sempre fizemos, que foi ser submissos ao nosso Pai, matando o nosso ego e pedindo a Ele, né, que, como dizia David, né, que os livre, que nos livre dos inimigos, que os mate. Vamos fazer uma oração. Pai poderoso, eterno Criador, agradecemos a Ti por mais esse Shabbat, agradecemos a Ti por nos dar essa força que nos mantém em pé, agradecemos a Ti, Pai, por sabermos que Tu és justiça, e então ficamos tranquilos e calmos, aguardando a Tua justiça, aguardando os Seus mandamentos e guardando-os também, né, que é o principal, para darmos cada passo. Pedimos a Ti proteção, Pai, para que nenhum mal ocorra a mim e a minha esposa, ou a alguém que é realmente do Seu povo, porque dias muito piores virão.
E nós sabemos que essas coisas que vêm ocorrendo nesses últimos dias são justamente para nos tornar mais fortes, mais frios, para podermos, naquele dia, olhar na cara de certas pessoas e dizer: tá vendo? Assim como Yohanan viu em Apocalipse, né, na sua visão, claro, o sangue daqueles que haviam sido mortos na grande tribulação, que clamavam, né, até quando o Pai iria demorar para se vingar. E o Pai dizia: calma, já está chegando o número daqueles que serão salvos, já está se completando. Quando se completar, vocês irão ver. Então aguardamos por esse momento, Pai, calmamente, fazendo o nosso trabalho e ao máximo pedindo a Ti que nos dê paz, que nos dê calma, para podermos não ser afetados pelo Teu inimigo por intermédio de certas pessoas. Em nome de Yahu, aliás, em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, nosso estudo de hoje já estava para ser feito desde ontem, mas ontem eu não tive realmente. O Pai freou. O Pai me freou, me fez pensar muito, porque nós, como seres humanos, nós acabamos sempre agindo como seres humanos. E em certos casos, a vontade é acertar as coisas da forma mais rápida, né? E nem sempre, aliás, quase nunca, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo a vontade do nosso Pai, e aí nós estamos por nossa conta. E é aí que a gente, né, o trem bate de frente com a gente, né? Sei bem do que estou falando, porque já levei várias trombadas de trem na minha vida. No tempo em que eu achava que eu podia tudo. Antes de descobrir que eu não era nada. Mas vamos lá. Esse estudo estava programado para ter sido feito ontem. A ideia surgiu de um bate-papo com Ari Radamés, e o nome dele é Adversidades. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, ele já terá sido filmado há algumas horas, né? Estou filmando diretamente aqui de casa. Provavelmente eu vou fazê-lo em duas partes, de no máximo 20 minutos, porque ele é um pouco longo. E porque eu já percebi que quando eu faço coisa mais longa, mais para o final começa a ficar desconexo, né? Assim, a fala e o vídeo, né? Eles ficam fora de sintonia. Então é bem provável que eu faça parte 1, parte 2, duas partes de 15 minutos, por exemplo, ou um pouco mais, eu acho, porque já está em 8. Tá? Mas vamos lá. Adversidades. Nós temos que entender, em primeiro lugar, que para uma pessoa, né, ou que para uma pessoa, né, possa passar por adversidades, segundo o texto escrito em sua segunda carta a Timóteo, né, do Rabino Shaul, ele deixa muito claro que existe um proceder, que existe uma forma de como agir, que o verdadeiro servo deve agir sempre dessa forma, porque essa é a forma que o Pai predeterminou para aqueles que servem a Ele de verdade. Então, esse proceder do verdadeiro servo, né, no tocante ao contato com os possíveis membros, os outros, do povo de Yahu, que se aproximam da gente, né, seria o seguinte: o que ele deu, né, o que ele escreveu para Timóteo. Ele disse o seguinte: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes
com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4,2. Bom, o que eu posso dizer aqui é que isso por si só, nesse mundo perdido em que nós vivemos, né, ou seja, para essa humanidade perdida, né, já será um transtorno. Porque se você está numa fila para pagar uma conta no banco, alguém fura a fila e você fala alguma coisa, o cara é capaz de te bater, né? Ou seja, todos são grandes, todos, né, se vangloriam, todos são orgulhosos. Imagina, fulano me repreendeu. Então, só a questão do que Shaul disse a Timóteo, né, quando ele disse que pregues a palavra, pregar a palavra já é uma coisa que faz com que a gente arrepie o cabelo e saia correndo. Instes a tempo e fora de tempo, ou seja, no momento ou fora do momento, quando for necessário. Tempo e fora de tempo significa no momento exato. Redáguas, repreendas, exorte. Veja, isso não é algo imposto por aqueles que servem ao Pai. Não, é imposto pelo Pai àqueles que o servem. Faz parte do nosso trabalho. E depois diz, com toda a longanimidade e doutrina. Então, como eu estava dizendo, só essas palavras, só esse tipo de agir, já é um transtorno para a humanidade. Porque para a humanidade ninguém está perdido, para a humanidade todo mundo está certo, para a humanidade todo mundo é santo. Né? Pois sabendo-se que muitos, né, sendo chamados, mas poucos sendo escolhidos, como disse o Mashiach, e o servo verdadeiro não tendo presciência ou podendo enxergar, né, o que há no coração dos que se aproximam dele, acaba tornando a vida do servo verdadeiro cheia de percalços. Porque observem, na palavra está escrito que muitos, sem saber, hospedaram anjos em suas casas. Na palavra está escrito que aquele que é servo, ele é hospitaleiro. Ou seja, ele recebe bem as pessoas. Então, devido a você cumprir os mandamentos, você cai em várias adversidades. E isso causa percalços em nossa vida, armadilhas, traições e dor. Dor quando descobre que aquele que lhe pede a mão, a qualquer momento poderá querer cortá-la. Por isso o Ravino Shaul, no verso 2 de sua segunda carta a Timóteo, utiliza duas palavras-chave. Primeira, longanimidade. Muitos por aí, vocês sabem, né, 99% das pessoas são ignorantes no que tange a língua portuguesa. Então, muitas das pessoas acham que longanimidade, né, é algo que tem a ver com misericórdia, calma, domínio próprio, ou calar-se diante do erro. Mas na realidade, se nós pegarmos essa palavra no dicionário, nós vamos ver que ela significa o seguinte: ela é dividida, né, em seis frases, não, sílabas. Em 6 sílabas, tá? Longanimidade. Observem, isso, né, longanimidade é um substantivo feminino
E tem a definição A e a definição B disso. A definição A diz o seguinte: caráter da pessoa que suporta as adversidades e que prossegue em seu empenho apesar dos obstáculos. No nosso caso, seria continuarmos caminhando pelo caminho tortuoso, sabendo que é tortuoso justamente porque existem esses percalços, sem olhar para trás. A parte B do dicionário nos diz o seguinte: bondade que faz com que a pessoa despreze as ofensas. Graças ao Eterno, eu desde criança, eu sou assim. Eu posso ficar muito bravo, eu posso ficar pé da vida, vai como se fala. Mas passa meia hora, 2 horas, 3 horas. Às vezes é necessário um dia, depende do que, né, do que a pessoa faça. E para mim já acabou, passou. Sabe? Eu posso até nunca mais querer ver aquela pessoa na minha frente. Mas não guardo rancor, não guardo ódio. Então isso seria a bondade que faz com que a pessoa despreze as ofensas. Nós temos que notar que nesse texto existe uma outra palavra, né? Doutrina. Que no dicionário é doutrina, ou seja, 3 sílabas. É um substantivo também feminino que tem 2 definições. A definição A é princípios fundamentais de uma crença, sistema ou ciência. B, erudição, saber, ensino, norma. Então observe que Shaul termina aqui, 2 Timóteo 4,2, dizendo, né, que nós deveríamos pregar a palavra, estar a tempo e fora de tempo, redarguir, repreender, exortar com toda longanimidade, ou seja, onde está? Está aqui. Aquele que suporta a adversidade, que prossegue seu empenho apesar dos obstáculos, que tem bondade, que faz com que a pessoa despreze as ofensas, porque a gente ouve todo dia ofensas, tá? Então, isso, com toda a longanimidade, significa isso. E doutrina. E como nós vimos aqui no dicionário, doutrina significa princípios fundamentais de uma crença, sistema ou ciência. Erudição, saber, ensino, norma. Então, se nós somos servos de Yahu, nós não podemos fugir de praticar aquilo que ele pediu para aquele jovem servo que ia até alguns locais, né, encontrar com os irmãos, para colocar ordem. Então ele ia ter que chegar lá, ele ia ter que chegar em cada um e dizer: ô meu, o que é isso aí que você está fazendo? A ignorância religiosa que a cristandade, né, produz nas pessoas é que as faz presas facílimas de Hassatan. Eu vou fazer uma parte 2 a partir daqui.